Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo e estudaremos física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, dando continuidade ao assunto da eletrostática, veremos o campo elétrico. Primeiramente, o que é o campo elétrico? É uma pergunta um pouco difícil de responder, mas no geral, o que a gente pode falar sobre o campo elétrico? O campo elétrico é uma interação que uma carga tem com o espaço. Ou seja, se eu posicionar aqui uma carga no espaço, ela vai gerar em todos os pontos ao seu redor um campo elétrico. Essa carga pode ser uma carga negativa ou uma carga positiva também. Então, uma carga elétrica positiva gera um campo, uma carga elétrica negativa gera um campo elétrico em todos os pontos ao seu redor. Então, a gente pode colocar aqui, que é a interação de uma carga com o espaço. Uma outra coisa que podemos falar sobre o que é o campo elétrico é que ele é um campo de forças. Então a gente pode falar assim, que ele sendo um campo de forças, tem uma força sendo estabelecida a partir de um campo elétrico. Que força que é essa? A força elétrica. Assim como nós temos um campo gravitacional gerando uma força gravitacional, nós temos um campo elétrico gerando uma força elétrica. E como ele é um campo de forças, nós podemos falar que ele é um vetor. Se vocês não se lembram o que é um vetor, eu sugiro voltar na aula de vetores. Está disponível aí no canal. Mas para falar o que eu preciso aqui, eu vou falar que o vetor tem que ser definido a partir de um módulo, de uma direção e de um sentido. São as três características de vetores que nós precisamos definir para definir o vetor em si. Então a gente consegue estabelecer uma relação entre a força elétrica e o campo elétrico. O campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele é igual à razão entre a força elétrica que uma partícula sofre sobre a sua carga. Uma coisa na aula de vetores que eu fiz questão de mencionar é justamente isso. O produto, ou divisão, ou razão, entre um vetor e um escalar. Produto, divisão, dando o mesmo, O que é importante aqui é notar sobre o sinal do que. Se o que for positivo, significa dizer que a força elétrica e o campo elétrico são vetores na mesma direção e mesmo sentido. Então podemos escrever aqui, se Q for maior que zero, os vetores campo elétrico e força elétrica possuem o mesmo sentido. Caso contrário, se a carga for negativa, os vetores campo elétrico e força elétrica são em sentidos contrários. Sentidos opostos. Mas que campo elétrico e força elétrica é essa que eu estou dizendo aqui, Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui, uma carga positiva e uma carga negativa. Não importando quais são os valores de módulo delas, Vamos imaginar então que existe um campo elétrico nessa direção aqui, nessa região. Então, alguma carga no espaço gerou esse campo elétrico. Essa carga e essa carga vão interagir com esse campo elétrico. Porque basicamente, se nós temos uma carga gerando esse campo, significa que essas cargas aqui vão interagir com essa carga que está gerando esse campo elétrico. E vão interagir através desse campo elétrico gerado. Então o que podemos dizer? Essa carga e a carga que gerou esse campo elétrico vão interagir
a partir desse campo elétrico, assim como essa carga e a carga que gerou esse campo elétrico. Então olha só, campo elétrico nessa direção e sentido, carga positiva. Então ela vai sofrer uma força para cá. Então essa aqui vai ser a minha força elétrica que essa partícula sofre. Carga negativa, campo elétrico para cá. Então significa que se eles têm sentidos opostos, eu posso estabelecer aqui, ó, uma força elétrica nessa direção e nesse sentido. Beleza, falamos que a interação de uma carga com o espaço, falamos como é que as cargas interagem com o campo elétrico existente, mas não falamos ainda de qual que é a relação entre a carga gerada e o campo elétrico gerado. Então o que nós iremos fazer aqui? Nós iremos definir as três características, o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico a partir da minha carga geradora. Vamos aqui trabalhar em cima do vetor campo elétrico, mas primeiramente para cargas pontiformes, ou seja, partículas que não têm as dimensões consideráveis com cargas. As primeiras características que nós iremos analisar de um vetor vão ser a direção e o sentido. Então, primeiramente, para uma carga elétrica positiva, pontiforme ou pontual. Esse vetor campo elétrico vai ter uma direção que nós chamamos de radial. Ou seja, se nós analisarmos uma circunferência com o centro nessa partícula, os vetores campo elétrico seriam na direção do raio. E, por ser uma carga positiva, ele aponta para fora. Então a direção radial seria essa também é radial, essa também é radial, essa também é radial. Tem mais radial? Tem também. Tem para cá, tem para cá, tem para cá, tem para cá. Temos aqui infinitas direções radiais, né? Vamos representar só esses campos aqui para facilitar. Então todos esses campos são campos elétricos gerados pela partícula positiva. Beleza? Esse aqui também são. Esse também é. E esse também é. Agora, para uma carga negativa, a direção vai se manter. O que vai mudar vai ser o sentido. Então também vai ser na direção radial. Só que agora apontando para o centro. Então todos esses vetores aqui são vetores campo elétrico gerados por essa partícula negativa. Todos eles apontam para o centro dessa circunferência, né? Todos eles apontam para a carga. Então a gente pode falar que uma carga elétrica negativa gera vetores campo elétrico que apontam para ela. Então podemos falar que a direção é radial e esses vetores apontam para fora e esses para dentro. Agora, vamos analisar o módulo do campo elétrico gerado por cargas pontiformes. Então aqui, ó, como acabamos de ver, esse vetor vai ser para fora, né? E esse vetor aqui, ó, vai ser para dentro, né? Então esse é o nosso vetor campo elétrico gerado por cada uma das cargas. Então qual vai ser o módulo desse vetor? Bom, considerando que são cargas de mesmo módulo, esses vetores também vão ser iguais em módulo, né? E como é que a gente pode calcular? A gente pode calcular como sendo o campo elétrico, né, em módulo, é igual a constante eletrostática do meio, vezes o módulo da carga que nós temos aqui, chamada de carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Então essa fórmula aqui, ó, vai ser o módulo do campo elétrico. Mas o que é importantíssimo é que essa fórmula só é válida para cargas pontiformes. Se for qualquer outro tipo de cargas ou de distribuição de cargas, nós não podemos usar essa fórmula. Somente para cargas pontiformes, cargas pontuais. Alguns de vocês podem estar se perguntando, bom, eu já vi uma coisa parecida com essa aqui antes. Vamos ver então o que é essa semelhança. Essa grande semelhança que alguns de vocês podem ter observado, pode sair daqui, ó. Duas cargas elétricas, uma positiva e uma negativa, interagindo. Olha só como é que as coisas vão encaixar bem.
Qual que é a força que essas duas aqui fazem uma na outra? Uma força de atração, né? Então a gente pode falar que a força elétrica aponta para cá. Tanto nesse, quanto nesse aqui, ó, para cá também. Apontam uma na direção do outro, né? Porque é uma força de atração. Bom, nós não precisamos que exista essa carga negativa para que exista um campo elétrico aqui. Porque essa carga vai interagir com o espaço e nesse ponto onde está a carga negativa, eu vou posicionar essa carga negativa. Então vai existir um campo elétrico aqui que essa carga vai gerar nesse ponto e pelo fato de eu colocar uma carga num campo elétrico, essa carga vai passar a sofrer uma força elétrica. Então qual que era o vetor campo elétrico que uma carga positiva gera? É para fora, né? Dessa forma assim. De forma análoga, nós podemos dizer que essa carga negativa vai gerar um campo elétrico nesse ponto onde foi posicionada essa carga, e essa carga, por ter sido posicionada ali, ela vai sofrer uma força elétrica. Como é que era o vetor que essa carga aqui gera mesmo? Seria um vetor que aponta para a carga, né? Beleza. Onde eu quero chegar com isso? Lembra lá no começo que eu falei que numa carga positiva, o campo e a força elétrica estão na mesma direção e sentido? E numa carga negativa, uma força elétrica e o campo estão na mesma direção e sentidos opostos? Olha aqui. E tem mais uma coisa que eu quero mostrar aqui. Ó. O campo elétrico não era a razão entre a força elétrica e a carga? Então, eu estou pensando na força elétrica que uma carga sofre quando ela é posicionada num campo elétrico. Então vamos pegar essa carga aqui como nosso exemplo. Então eu vou relacionar FE com esse E aqui e com esse aqui sendo Q2. Reorganizando aqui, ó, eu posso falar que o módulo do campo elétrico é igual ao módulo da força sobre o módulo da carga. Então, como é que a gente vai calcular o campo elétrico? O campo elétrico vale força elétrica, como é que era? Lei de Coulomb? K vezes o produto do módulo de Q1 e Q2 dividido pela distância ao quadrado. E eu vou dividir isso ainda pela carga Q, que é menos Q2. Em módulo vai ficar Q2, né? Então, vai cortar esse Q2 com esse Q2. Vou falar que o campo elétrico vale K vezes o módulo de Q1 sobre D ao quadrado. Quem que gerou esse campo elétrico aqui mesmo? Q1. Então, constante eletrostática do meio vezes a carga geradora dividido pela distância entre a carga e o ponto ao quadrado. Exatamente da forma que a gente tinha visto um tempinho aqui atrás. Então agora, vamos ver aqui ó, como é que o campo elétrico se comporta com a carga geradora e como que o campo elétrico se comporta com a distância. Pensando aqui ó, numa carga geradora variando e a distância fixa, e aqui agora a distância variando e a carga geradora fixa. Para a gente conseguir desenhar um gráfico, a gente precisa da equação. Da equação que relaciona o campo com a carga e o campo com a distância. E que nem eu falei, é a carga geradora. Ou seja, a equação é o campo elétrico é igual a constante eletrostática do meio vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, olha só, nesse primeiro gráfico, como nós pensamos no campo elétrico variando a carga e mantendo a distância constante, nós podemos ver que o campo elétrico é igual a uma constante vezes a carga. Ou seja, é uma equação de primeiro grau que passa pela origem, uma reta inclinada. Então vai ser assim. Reta inclinada, como é uma reta, a inclinação é constante. Nós não iremos trabalhar sobre a inclinação e a área desse gráfico aqui. Nós só queremos ver o comportamento do campo com a carga. O segundo gráfico é o campo em função da distância com a carga constante. Então, se eu manter a carga constante, vai ser o campo igual a uma constante sobre o d ao quadrado. A gente pode ver aqui, ó, se a distância aumenta, o campo diminui. E de modo análogo, se a distância diminui, o campo aumenta. Então, se a distância aumenta, o campo diminui. Então, podemos desenhar um gráfico assim, ó.
Bom, como é que eu sei que é uma curva, né? Bom, o d, se for muito pequeno, se for quase zero, essa fração vai ser quase infinito. E se o d for muito grande, isso aqui vai tender a zero, né? Eu vou dividir aqui por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão, por 1 bilhão. Essa fração aqui vai ficando cada vez menor, mas nunca chega no zero. Então essa curva aqui, ó, vai ser uma chamada de hipérbole. Nós também vimos ela na força elétrica, né? Se você não está lembrado, tá aí no canal. Bom, nós iremos falar agora sobre as linhas de força. O que são linhas de força? Linhas de força são representações do campo elétrico em todos os pontos do espaço. Então, se eu quiser representar de forma simples, de forma mais simplificada, os vetores campo elétrico em vários pontos do espaço, eu posso usar uma linha de força. Então, por exemplo, nós vamos imaginar que nessa região vai ter uma linha de força que vai ser dessa forma aqui, ó. E vai estar orientada para cá. Então, isso aqui é uma linha de força, já estou dizendo. Então, nessa região que a linha de força passa, existe um campo elétrico. Como que eu vou estudar os campos elétricos em cada um desses pontos? Bom, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Esse pontinho. Eu quero aqui, ó, saber qual que é o vetor campo elétrico nesse pontinho. Bom, o que nós vamos fazer? O vetor campo elétrico vai ser tangente a essa linha. Né? Então essa aqui é a minha direção tangente. Ele vai apontar na mesma direção que a seta está orientada, né? Então como a seta está orientada para cá, quer dizer que esse vetor aqui, ó, é para cá. Essa parte que eu ignoro. Vamos imaginar só que seja pontilhado mesmo. Se eu quiser pegar esse daqui, ó, a direção tangente é essa que eu vou desenhar e ele é orientado para cá. Beleza? Então aqui nós vamos ter um campo elétrico e aqui nós vamos ter outro campo elétrico. Então representei de forma simples os vários campos elétricos que existem nessa região aqui, que a linha passa. Agora, vamos estudar esse comportamento das linhas de força para cargas pontiformes. Então a gente já sabe que os campos elétricos vão ser orientados na direção radial, né? Nessa aqui para fora, nessa aqui para dentro. Então as linhas de força, para que elas sejam tangentes a todos esses vetores que são radialmente para fora e para dentro, como que ela vai ser vista? Bom, ela também vai ser uma linha radial, né? Tanto nesse aqui, quanto na carga negativa. Então vão ser linhas radiais, né? Só que elas têm que estar orientadas também. Como é que elas vão estar orientadas? Aqui elas vão estar orientadas para fora. E aqui, orientadas para dentro. Então, se eu quiser pegar aqui, ó, por exemplo, esse ponto, qual que vai ser a direção tangente? Vai ser a própria direção que passa a linha. E vai ser orientada na mesma direção, né? Campo elétrico radial para fora. Carga negativa, mesma coisa. Pego esse pontinho aqui, radial para dentro, né? Então nós temos aqui, ó, um vetor radial para fora, um vetor radial para dentro, representado pelas linhas de força. Então, de novo, linha de força não é campo elétrico. Então nós vamos botar aqui, ó, é diferente de campo elétrico. Campo elétrico é um vetor, tem módulo, direção e sentido, e a linha de força é uma representação do vetor campo elétrico. Bom, e se nós tivermos duas cargas interagindo com o mesmo ponto em comum, né? Temos aqui ó, uma carga positiva e uma carga negativa, interagindo aqui ó, com esse pontinho aqui, por exemplo. Com esse pontinho, eu vou ter um vetor campo elétrico para cá, beleza? E um vetor campo elétrico para cá. Ok? Então nós temos dois vetores campo elétrico aqui. Então quer dizer que vai ter duas linhas de força? Resposta não. Qual que é o campo elétrico que existe nesse ponto? É o campo elétrico resultante. É a soma dos dois vetores campo elétrico. Como é uma soma de vetores, vamos aqui ó, utilizar a regra do paralelogramo. Vou traçar uma paralela aqui ó, e uma outra paralela aqui ó. Então vai ter um campo elétrico resultante saindo desse pontinho, chegando nessa interseção aqui.
Então é esse campo elétrico que vai ser representado pelas linhas de força. Então, como numa região só existe um campo elétrico passando, por mais que ele seja a soma de dois vetores, só vai ter uma linha de força passando. Então uma coisa importantíssima que nós podemos dizer é que linhas de força não se cruzam. Marquem aí bem forte o não se cruzam. Então, se nós temos apenas um campo elétrico em cada ponto, nós só vamos ter uma linha de força passando por cada ponto. Olha só, então como é que nós podemos desenhar as linhas de força dessa nossa situação aqui? Bom, vai ser mais ou menos assim. Ó. Nessa carga aqui ó, vai só chegar, tanto daqui, quanto daqui, quanto daqui. Nessa carga vai só sair, né? E na região do meio, por exemplo, essa linha aqui, ó, ela vai vir para cá. Essa linha aqui, ó, vai vir para cá. Essa linha aqui, ó, vai vir para cá, orientada assim. Nessa região, uma linha assim. E nessa região do meio, vai estar saindo dessa carga e chegando nessa carga. Aqui, ó, por exemplo, seria assim, ó. Mesma coisa aqui. Temos uma linha aqui ó, que tenta escapar e a outra tenta escapar e volta para a carga negativa. Então podemos desenhar várias linhas aqui, né? Essa aqui, essa aqui. Várias linhas podemos desenhar aqui. Ó. Uma para cá, uma para cá, uma para fora, outra para fora aqui. Tem infinitas linhas aqui também. Apesar de terem infinitas linhas, qual que vai ser a interpretação que nós daremos para as várias linhas que possam existir num problema? Vamos voltar ao nosso estado inicial em que nós temos apenas uma carga no espaço e que está isolada dessa carga aqui também, tá? Então, olha só, qual que vai ser a nossa interpretação? Bom, podemos dizer aqui ó, que o campo elétrico vale a constante eletrostática vezes uma das cargas que gera, dividido pela distância ao quadrado. Como nós vimos no gráfico, quanto mais a distância é maior, menor é o campo. Então são duas grandezas que são inversamente proporcionais. No caso, o campo e a distância ao quadrado. Então quer dizer que os campos elétricos vão ser menores aqui nessa região do que nessa região aqui. Assim como nessa região e nessa região aqui. Olha que interessante. A partir dessa nossa visualização aqui, nós podemos ver que as linhas são radiais, né? E que elas ficam se afastando cada vez mais quanto mais a distância. Da mesma forma aqui, ó. Então, né? Falando da concentração das linhas de força e do campo elétrico, quanto maior for a concentração da linha de força, maior o campo elétrico. Quanto menor for essa concentração, menor o campo elétrico. Quão menor ou quão maior? Não vai importar isso. Vai importar só se é menor ou maior. Agora chegamos aqui ó, nas maravilhas, nas perfeições do universo, né? Não existem basicamente. Campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é um campo elétrico que em qualquer ponto que você analise, ele vai ter sempre o mesmo valor. Por isso que é uniforme, né? Tipo movimento retilíneo uniforme. Vai ter a velocidade constante. Nesse caso, o vetor campo elétrico vai ter sempre o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. É um campo elétrico especial porque ele é gerado por duas placas planas, paralelas e nós podemos falar que elas têm que ser infinitas, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui não. Bom, como é que seria o campo gerado por essa placa aqui? Seria assim, ó. Seria divergente, né? Para fora e para cá também. Porque não pode apontar para carga nenhuma, né? Tem que apontar para fora. Como é uma placa infinita, para fora é sempre para os lados assim. Para essa placa, como é que seria? Seria assim, ó. Campo para cá, campo para cá, campo para cá. Campo para cá, campo para cá e campo para cá. Mas essa placa aqui, ó, também gera um campo para cá. E essa placa também gera um campo para cá.
Então, podemos dizer que o campo que essa placa gera é assim. E o que essa placa negativa gera, naquela região ali, é assim. Cada uma das placas, por ser infinita, gera um campo que não depende da distância. Depende apenas do meio que ela está inserida e da densidade superficial de cargas aqui. Que eu vou dizer que é constante para as duas placas. Então quer dizer que esse campo elétrico e esse campo elétrico, como não dependem da distância, eles vão ser iguais. Então eles vão se cancelar. Tanto esses, quanto esses, quanto esses, quanto esses, quanto esses, quanto esses. Então quer dizer que essa placa vai gerar um campo e essa placa vai gerar outro campo que só vai existir no meio das duas placas. E mais uma vez, como não depende da distância, qualquer ponto que eu pegue aqui, eu vou ter o mesmo módulo de campo elétrico. Por isso, é um campo elétrico uniforme. Como é um campo elétrico uniforme, quer dizer que se eu pegar em qualquer ponto dele, eu vou ter o mesmo módulo de campo elétrico, significa dizer que as linhas de força não afastam nem se aproximam. Tem que ser linhas paralelas. Então eu posso desenhar aqui as linhas de força assim. Linhas de força completamente paralelas. E também, nós não podemos desenhar concentrações de linhas de força aqui, né? Vamos desenhar aqui, as linhas sempre igualmente espaçadas. Então vai ser nessa região que nós faremos a série de análises a partir daqui. Então olha só, as nossas análises vão consistir do movimento de cargas num campo elétrico uniforme, né? Então ao invés de desenhar as várias linhas de força aqui, paralelas, eu vou usar essa representação aqui, que vai generalizar o campo elétrico que existe nessa região. Ele tem essa direção e esse sentido. Então uma carga foi abandonada, ou seja, parte do repouso, no campo elétrico uniforme. Olha só, como o campo elétrico está para cá, significa dizer que essa carga aqui vai sofrer uma força para cá, por ser uma carga positiva, e essa carga aqui vai sofrer uma força para cá, por ser uma carga negativa. Basicamente, ela vai ser repelida da carga positiva aqui do campo e atraída para a carga negativa. De modo análogo, essa aqui vai ser atraída para a carga positiva e repelida pela carga negativa que gerou o campo. Então, se elas estavam em repouso e sofrem uma força para cá, elas vão na direção da força. Então, o movimento dessa aqui vai ser aqui, o movimento dessa vai ser aqui, Como é um movimento em que a força é constante, tanto em módulo, quanto em direção, quanto em sentido, eu posso dizer que eles vão se mover em MRUV. Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quando uma carga é abandonada num campo elétrico, o movimento que ela começa a descrever é um MRUV. O nosso segundo caso vai ser um lançamento de uma carga paralelamente ao vetor campo elétrico. Então, olha só, a velocidade inicial da carga vai ser paralelo ao vetor campo elétrico. Então, olha só, vamos ver aqui cada uma das forças que as cargas vão sofrer. Carga aqui, negativa, campo elétrico para a direita, força elétrica para a esquerda. Carga elétrica positiva, campo para a direita, força também para a direita. Então, olha só, pelo fato de a velocidade e a força serem paralelas, significa que a velocidade não vai sofrer nenhuma influência na mudança de direção da força. Então, ela vai mover sempre na mesma direção, tanto a de cima quanto a de baixo. Tanto a carga positiva vai se mover sempre nessa direção, quanto a carga negativa que vai se mover nessa direção. Direção é o eixo, né? Então, sobre esse eixo. Agora, o sentido vai depender só de como que a força e a velocidade estão associadas. Como a força é constante, a aceleração é constante. Então, eu também vou ter um MRV aqui. Que no caso da carga positiva, como a velocidade e a força estão na mesma direção e sentido, vai ser um MRV acelerado. E no caso da carga negativa, vai ser um MRV retardado. Vai ser retardado até que a velocidade atinja o valor nulo, que aí eu volto a analisar a situação como se fosse a primeira situação, onde eu imagino a carga abandonada no campo elétrico. Nosso terceiro e último caso
vai ser uma carga que foi lançada perpendicularmente ao vetor campo elétrico. Então olha só, nós estamos percebendo que o campo elétrico e a velocidade inicial de cada uma das cargas vai ser perpendicular. Então o que isso significa? Se a gente voltar lá na nossa aula de vetores, mais especificamente a aula que fala do princípio da independência das direções ortogonais, nós podemos dizer que o vetor campo elétrico e a velocidade são independentes. De forma um pouco mais aplicada aqui. A força que cada uma das cargas vai sofrer também vai ser perpendicular ao vetor velocidade. Então significa que essa força não provoca nenhuma alteração nesse vetor velocidade aqui. Nem essa força nesse vetor velocidade. Ela só acrescenta uma velocidade na direção que ela está apontando. Então essa carga de baixo negativa, ela vai continuar com a velocidade para cima, só que ela vai ganhar uma velocidade para a esquerda. Enquanto a carga positiva vai ganhar uma velocidade para a direita. E vai manter a velocidade que está para baixo. Então olha só, se eu pegar aqui a minha carga negativa, eu vou ver que ela vai ter uma trajetória assim, ó. Ela vai para frente enquanto ela vai para o lado. Enquanto minha carga positiva vai ter uma situação parecida. Ela vai ir para baixo enquanto ela vai para o lado que a força aponta. Então ela vai ter uma trajetória como aqui está de vermelho e a carga negativa vai ter uma trajetória como essa aqui de azul. Então essa trajetória vai ser uma trajetória parabólica. Então vai ser uma parábola. Então nós vamos ter uma composição de movimentos, né? Um MRU nessa direção e um MRV para cá, da mesma forma que nosso lançamento horizontal na superfície da Terra. Pessoal, finalizando aqui o assunto de campo elétrico. Os exercícios de campo elétrico e de força elétrica, por se tratarem de exercícios de duas grandezas que são vetores, vão ser bem parecidos. Então, se vocês assistiram a aula de força elétrica, a aula de exercícios de força elétrica e a nossa aula de campo elétrico, vocês não vão ter problemas de resolver a lista que eu vou deixar aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like aí. Compartilhe com os amigos, comente aí alguma coisa que você mais gostou. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Não percam as novidades.